Bom, esta pregação aqui ficará com parte 6 da sequência, que diz respeito ao engano da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seres que se rebelaram no Éden e que derrubou o ser humano no Éden. Nesta pregação aqui eu vou falar com relação ao que é chamado de Terra Santa, que eu já expliquei em pregações anteriores que o nome não é santa, o nome é pura. Mas o que é que determina a terra ser pura? E qual é a terra? No caso, que o Criador se importa com essa terra. Agora, nesta pregação será esclarecido qual é a terra. Então vamos lá. Aqui em Lucas, no capítulo 8, versículo 15. Aqui está relacionado à parábola do semeador. Quem é o semeador? O soberano da criação. Então, a semente é a palavra do Criador. E aqui no capítulo 8 de Lucas, versículo 15, diz: No entanto, as sementes que caíram em boa terra são aquelas pessoas de bom coração, sinceras, que ouvem e guardam a palavra no seu coração, bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. O que é a boa terra? Porque fala aí muito de terra santa, terra santa, terra santa. Qual é a terra santa? Qual é a terra pura? E o que determina a terra ser pura? Está aqui, ó. A boa terra são as pessoas. E o que determina essa pureza da boa terra é a lei do Criador, que ela está pura. Ela está na obediência da lei. Ela é regida pela lei do Criador. É isso que determina a terra pura. Você conheceu como terra santa. Mas essa terra são as pessoas. Então, aqui para você compreender o que é a terra e o que determina ela ser pura. É a lei do Criador. É o nome do Criador. A cidade que você conheceu como Jerusalém, que o seu nome não é Jerusalém, é Yel-Shalom, é cidade pura porque continha e contém o nome do Criador. Agora está corrompido, está fora da lei do Criador. O que está fora da lei do Criador, tudo que estiver fora da lei do Criador está corrompido. Por isso que isso é um mundo caído, perverso e corrompido, regido pelos opositores do Criador, os anjos caídos. Então, continuando aqui, para mostrar o que é a terra pura e qual é essa terra, a qual o Criador aceita. Então vamos aqui em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. E essa passagem aqui é tremenda. E aqui diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ó, presta atenção aqui, ó, e que o seu povo, que se chama pelo meu nome, o povo do Criador, se chama pelo nome do Criador. Já foi falado sobre essa questão. Se humilhar e orar e buscar a minha face, esse buscar a minha face aqui é buscar conhecer-me, andar no meu caminho, seguir a minha palavra. Aí ele fala: e se converter dos seus maus caminhos, então eu o virei dos céus e perdoarei o seu pecado. O pecado eu já falei que é a transgressão da lei. É a transgressão do nome, porque o nome é a lei. Ouvirei dos céus e perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Como o assunto aqui está relacionado à terra, qual é a terra que ele vai sarar? É a terra no sentido literal, um pedaço de terra, um pedaço de terreno? Não, é o seu corpo, é o seu tabernáculo corrompido. É isso, é a terra que o Criador se importa. Que na verdade esse mundo aqui, como já falado, depois que o Mestre findar o seu reino, purificar o seu povo e entregar ao Criador, esse mundo aqui ele vai para a Geena, ele vai ser consumido pelo fogo. Vai ele, a morte, que está relacionada, a morte são os anjos caídos,
a árvore do conhecimento do bem e do mal que se rebelou no Éden, que derrubou toda a humanidade, e vai também o joio, para a hiena ser consumido pelo fogo. O joio já está nesse processo desde o princípio, porque nada neste mundo aqui passa despercebido aos olhos do Criador. Então está aqui, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o que purifica é o nome, o que determina a terra pura é o nome. Tudo agora tem que ser esclarecido mediante a lei do Criador, porque o soberano da criação, ele jamais vai se manifestar fora da sua lei, fora da lei da criação. Porque o seu nome é o fundamento otorgado na lei da criação. Jamais ele vai se manifestar fora disso. Então tem que ser purificado o templo dele, as pessoas que irão governar junto com ele, o que ele vai escolher para governar junto com ele. E o nome do povo do Criador é Yaldim. Yaldim significa povo de Ial. E sustentar a palavra do Criador é sustentar sem distorcer. E a palavra do Criador, ela tem direcionamento desde o Éden, porque a palavra do Criador ela se cumpre no Éden. Aqui está tudo predeterminado de acordo com o que aconteceu no Éden, porque, como dito, a palavra do Criador ela se cumpre no Éden, em Gênesis no capítulo 2 e 3. Então, ela não pode se contradizer. E também mais na frente eu vou mostrar que foi colocado duas palavras quando montaram a Bíblia. Tem a palavra do Criador e tem a palavra da serpente, que saiu corrompendo tudo. Inclusive, a lei foi escanteada, porque a lei é que esclarece toda a verdade, o fundamento otorgado na lei da criação, o nome. Dando continuidade para que se saiba o que é a terra purificada e qual a terra purificada que o Criador quer, vamos aqui para Gênesis, capítulo 3, versículo 23. Aqui diz: por isso o Criador expulsou o ser humano do jardim do Éden, o seu reino, e fez com que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Qual é a terra que ele deveria se purificar? Era o pedaço de terra, de forma literal como dito? Jamais. É o seu corpo que foi danificado no Éden, que foi corrompido no Éden pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, como mostrado nas pregações anteriores, o ser humano foi expulso do Éden porque estavam mortos. Eles foram expulsos porque estavam mortos, como mostra lá em Gênesis no capítulo 2 e 3. E o Éden é lugar dos vivos e não dos mortos. O reino do Criador é lugar dos vivos e não dos mortos. Ele teve que sair dali e se purificar do engano da serpente. O que é que está escrito? Que ela vai dizer: a serpente me enganou. Ali a serpente, que é uma figura de linguagem, derruba toda a humanidade. Ela atinge toda a humanidade. Corrompe tudo, porque ele, a árvore do conhecimento do bem e do mal, se passa pelo Criador. Engana e ceifa a humanidade no Éden. Então, a meta do ser humano aqui neste mundo é justamente esta: lavrar, buscar a verdade, lavrar a sua terra, o seu corpo, o seu tabernáculo, para que assim entre no reino do Criador, porque jamais alguém entra no reino do Criador fora da lei do Criador, fora da lei da origem, fora do fundamento otorgado na lei da criação. Tanto é que foi colocado, depois que o ser humano é expulso, foi colocado querubins para que o ser humano não tivesse acesso à árvore da vida, que é o soberano da criação. E daí começa o trabalho da árvore da vida em vir resgatar o seu povo
deste mundo, o mundo dos mortos. Por que chama mundo dos mortos? Porque quem está aqui está morto. Foi morto lá no Éden. Quem entra aqui entra morto, na natureza morta. Você consegue entender? Compreender isso aqui? Então começa o trabalho da árvore da vida para restaurar o seu povo. Para levar o seu povo de volta ao verdadeiro reino e à verdadeira vida. Para aqueles que não chegaram ao conhecimento da verdade, como fala lá em Atos 17, Atos capítulo 17, versículo 30 e 31, o Criador, ele não leva em consideração o tempo de ignorância, o tempo que não se conhecia a verdade, porque a lei está outorgada na criação, e o que é dele é dele. Mas ninguém entra no reino do Criador fora da sua lei e com o coração endurecido. Então, como está aqui, o Criador expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez com que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado, dá testemunho de quem é o seu Criador. Lavrar a terra mostrando quem é o seu Criador. Que a árvore do conhecimento derrubou o ser humano e saiu paganizando tudo, corrompendo tudo, e deixando assim a terra da qual o ser humano havia sido formado, a terra, corrompida, como se encontra o mundo inteiro corrompido, fora da lei do Criador. E então também, de certa forma, o Criador colocou o ser humano aqui para dar testemunho do seu Criador neste mundo perverso e corrompido, mostrando para este mundo e para estas potestades que se corromperam, quem é o Criador dos céus e da terra, que criou o ser humano. E por isso que ele vai dizer lá em Êxodo, no capítulo 9, versículo 16, salvo engano. Foi por esse motivo que eu te mantive de pé. Falando para Faraó que o governo de Faraó é representado por uma potestade, pela árvore do conhecimento do bem e do mal, por essas potestades que corromperam no Éden, mostrando para ele, foi por esse motivo que eu te mantive de pé, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja proclamado no mundo inteiro. Então, de certa forma também, lavrar a terra, mostrar quem é o Criador através do seu nome. Então agora, mostrando o que é que purifica, vamos aqui para 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 11. E aqui diz: assim fostes alguns de vós. Está relacionado à rebeldia. Pessoas que estavam fora do caminho da verdade e com outras condutas. Ele fala: contudo, vós fostes lavados, purificado e justificado, aceito, no nome do grande rei, Yahshua, e no ruá do nosso Criador, Yahweh, no nome dele. Que o Filho leva o nome do Pai. Então, é aqui o que purifica. É o nome. E como dito, o Criador ele não leva em consideração o tempo de ignorância. Porque como mostra também lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, ele determinou o tempo para cada propósito debaixo do céu. Até para que estas potestades exercessem o seu engano e ele mostre que esse ser, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é mentirosa e homicida desde o princípio. Assim como fala lá em Yohanan, que você conheceu como João, capítulo 8, versículo 44. Mas tudo aqui está outorgado com a lei do Criador. E a característica do povo do Criador vai mostrar lá em Hebreus, no capítulo 11, que ali foi um resumo da história do povo do Criador neste mundo, que eles são peregrinos, estrangeiros neste mundo. Eles não pertencem a esse mundo, jamais, que é o mundo dos mortos. E é o Criador dos vivos, e não dos mortos. E por isso que, como diz, que ele vai dar fim a este mundo. Porque é um mundo que não vai precisar mais dele, porque a morte vai ser exterminada, que são os seres que se rebelaram no Éden. Então, e este mundo também causou muito sofrimento ao povo do Criador. Dor, sofrimento, que é isto,
que ele é o mundo dos mortos, ele é o inferno, por isso que ele vai ser exterminado e será feito novos céus e uma nova terra, como está escrito lá em Ishaial, você conheceu como Isaías, no capítulo 65, versículo 17. Então está aqui para reforçar: o que purifica é o nome do grande rei, que é o fundamento otorgado na lei da criação. E para finalizar a pregação, eu vou mostrar um pequeno vídeo de um filme, onde nos filmes, em alguns filmes, eles mostram mensagens subliminares. E nesse filme aqui vai mostrar o ator falando que tudo foi corrompido, que o evangelho, que na verdade a palavra evangelho é as boas novas do reino, ela foi corrompida. E que se ela for exposta, muda tudo. Que eles esconderam tudo para enganar e para manter esse reino de mentira. A linguagem está paganizada com relação aos nomes, mas vai dar para compreender. E, como dito, foi colocado duas palavras dentro. Pegaram as escrituras, corromperam, fermentaram, paganizaram e transformaram em Bíblia. E ainda criaram várias versões para confundir e enganar cada vez mais. Que a Bíblia, como mostrado, ela não é as Escrituras, ela contém as Escrituras, e isso é diferente. Nela está a palavra do Criador, mas também está a palavra da serpente, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a palavra do Criador, ela é bem esclarecida mediante a sua lei, que foi a primeira coisa a ser corrompida, porque quem estava por trás é justamente os opositores da lei do Criador, os seres que se rebelaram contra ele no Éden. E em troca disso ofereceram os reinos do mundo para que tudo fosse corrompido. Então vamos para o trecho do filme. O que é isso? Evangelhos, mas não os da Bíblia. Os evangelhos do próprio Jesus. Isso é impossível. Por que não os tornam públicos? Eu te asseguro que se os ler, você também os esconderia. É inacreditável. Isso muda tudo. É claro que muda tudo. Por que acha que eu vendi a minha alma para poder estar aqui? Passei 20 anos tentando assimilar o que está nessa sala. Agora estou muito mais próximo de Deus do que nunca. Como acha que consegui entrar nos seus sonhos? Como acha que eu pude manipular a realidade à minha vontade? Fazendo milagres. Milagres. Você sabe o que para mim é um milagre? Um feitiço. Mas cada um é livre para chamar como quiser. Então, viu? Ele falando, teve que ser ocultado a verdade para que esse reino maligno reine. E a primeira coisa a ser ocultada é a lei do Criador, porque a lei do Criador, ela esclarece tudo. Por isso que a mensagem da verdade, mediante a lei do Criador, ela muda tudo. E ela vem esclarecendo tudo. Detalhe, não sei se você prestou atenção no... Não sei se chama isso aqui de colarinho deles. Então, trocaram a lei, corromperam a palavra do Criador e lançaram o evangelho das trevas em cima do impostor, o qual o seu nome não tem nada a ver com o verdadeiro rei, o qual o seu nome está otorgado, é o fundamento otorgado na lei da criação. Agora, como mencionado, todo engano parte desses seres, ó, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso aqui é uma imagem ilustrativa, porque esses seres eles têm uma capacidade de enganar terrível. Tanto é que eles se camuflam, eles se transfiguram, enfim. E aqui em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9, fala: assim, o grande dragão foi expulso para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele e os seus anjos foram lançados à terra, porque eles serão lançados na terra. E assim o mestre irá aprisioná-los para exercer o seu reinado, porque senão ele sai corrompendo tudo. E eles são impostores, usam vários codinomes, que foi o que eles fizeram aqui neste mundo. Saíram paganizando tudo, corrompendo a lei do Criador. Como dito, eles são opositores à lei do Criador. A sétima parte que irei fazer, assim que o Criador permitir, será justamente mostrando em profecias a queda da lei, a queda do nome, que será o objetivo, derrubar o nome para que não se conheça a verdade.